pessoal, agora a gente vai começar aqui uma parte da nossa matéria que é um pouquinho mais complicada, tá? Eu vou tentar falar ela mais devagar, com mais pausas, mas eu vou tentar falar o máximo de coisas que eu conseguir, porque eu acho que mesmo a gente estando remoto, não tem necessidade de a gente cortar tanto conteúdo assim, né? Vamos tentar manter o mais próximo do plano de ensino, do currículo normal que a gente faria na sala de aula, tá? Mas é claro que a aula é sempre um resumo, né? O que vocês têm que fazer aqui, no caso, é ler o livro mesmo, tá? O livro que eu uso como base dos slides que vão aparecer é o livro do Blanchard. Ele tem na nossa biblioteca e eu não sei se vocês acham ele na internet. Mas assim, não precisa ser o Blanchard, qualquer livro de economia, macroeconomia, né? Se vocês quiserem procurar com esse nome, você vai ter o conteúdo aí. Talvez o do Mankio, esse de introdução, não seja tão assim completo e não abarque todas as coisas que eu vou falar. Talvez vocês precisem realmente buscar um livro cujo nome seja realmente macroeconomia, tá? Então vamos lá. A gente vai falar primeiro de sistema monetário e sistema financeiro. O que é sistema monetário? Sistema monetário é o que diz respeito à nossa moeda. O sistema financeiro ele envolve também outros ativos financeiros. Vamos pensar um pouquinho na história da moeda? Eu acho essa história muito interessante. Eu gosto bastante dela. Que é o seguinte, no começo de tudo, quando Deus criou o mundo, as pessoas, elas trocavam as coisas entre si, né? Esse negócio de trocar uma coisa que você tem pela coisa que você quer, com uma pessoa que tem as mesmas intenções que você, né? Ela quer trocar o que ela tem pela coisa que... Ela quer trocar a coisa que ela tem pela coisa que você tem, chama-se escambo, né? Então, o escambo é o esquema de comércio através das trocas diretas. Qual é o problema do escambo? Enquanto a economia é muito pequena, o escambo é maravilhoso, porque as pessoas conseguem se encontrar, todo mundo se conhece e todo mundo sabe mais ou menos ali o que cada um está disposto a abrir mão ou não. Conforme as economias vão crescendo, evoluindo e vai tendo cada vez mais uma oferta maior de bens e serviços que podem ser tanto produzidos quanto consumidos, né? A possibilidade de você encontrar alguém que tem o que você quer e que também quer o que você tem, e essa troca, né, ser benéfica para ambos simultaneamente, fica cada vez mais complicada, né? Com a especialização do trabalho, com a divisão das atividades e tudo mais, fica até mais difícil de você trocar, por exemplo, partes de um trabalho por alguma coisa que você está precisando, né? Enfim, é natural da evolução do sistema econômico que aparecesse algum objeto ou alguma coisa que fizesse o papel de mediador das trocas, né? O que é esse mediador das trocas? Eu me especializo em alguma coisa, eu faço bem feito aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sei fazer, e aí eu recebo, em troca disso, alguma coisa que vai ser alguma coisa universalmente aceita. Que eu posso chegar no mercado e procurar o que eu quero sem necessariamente encontrar alguém que vai me dar o que eu quero em troca do que eu tenho. Se a pessoa sabe que o que eu tenho é algo universalmente aceito, é muito mais fácil ela querer trocar o que ela tem comigo, né? E aí esse negócio que faz esse papel, né, de mediador das trocas, é alguma coisa que seja universalmente aceito, é o que a gente chama de moeda. Na verdade, a moeda, ela não é só algo que é universalmente aceito. A gente costuma dizer que a moeda funciona como meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Meio de pagamento é justamente esse papel de ser o coringa ali das relações econômicas, algo que todo mundo sabe que vale alguma coisa nas trocas e nos pagamentos. A unidade de conta é o papel que a moeda exerce de fazer o valor das coisas, né? De traduzir as coisas em termos de valor. Na verdade, unidade de conta é o poder que a moeda tem de colocar a proporção entre todos os bens e serviços produzidos. Então, a gente sabe que uma maçã vale 2 peras, esse tipo de coisa. Essa relação entre todos os bens e serviços produzidos, ela nos é indicada através da unidade de conta, que é a moeda. E a última coisa, a reserva de valor, que é o seguinte: enquanto tem o escambo, eu preciso fazer a troca na hora. A partir do momento que há a moeda, eu consigo trabalhar hoje, receber a moeda em troca do meu trabalho, e não necessariamente eu preciso ir na hora trocar a moeda pelas coisas que eu quero. Eu posso guardar essa moeda comigo até o momento propício. Isso faz com que o trabalho ele passe a ter um certo valor intertemporal, né? Eu consigo trabalhar hoje, ganhar o dinheiro hoje e só pensar em como que eu vou gastar no futuro. O que já traz para nós uma ideia assim, de como seria a evolução, né, do sistema financeiro como um todo.
Então, são características da moeda. Atributos econômicos: custo de estocagem e custo de transação negligenciáveis. O que quer dizer isso? Custo de estocagem é o custo de guardar alguma coisa. No caso, guardar alguma coisa em grande volume, né? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais moeda você vai ter. E aí, como é que você vai guardar essa moeda, né? Precisa ser alguma coisa que não te custe muito para guardar, porque acaba não valendo a pena ter tanta moeda, porque você vai gastar guardando a moeda, né? E custo de transação é o custo de trocar, fazer as suas trocas com essa moeda, sem precisar gastar nada mais com isso. O que seria custo de transação, por exemplo? É uma moeda que todo mundo desconfia e aí você precisa de contratar alguém para colocar uma assinatura naquela moeda para fazer aquela moeda valer. Esse gasto de contratar alguém, advogados, cartórios, esse tipo de coisa, são custos de transação. São coisas que fazem aquela moeda ir perdendo valor. No início dos tempos, no início da economia, das trocas, do comércio e tal, como é que funcionava? A moeda no começo, ela era coisas que todo mundo queria ter. Então, coisas que eram valiosas, assim, amplamente aceitas, e aí eram valiosas porque eram amplamente aceitas. Por exemplo, especiarias ou o sal. Por isso que o salário se chama salário, porque no começo de tudo, sal era uma coisa muito valiosa. Então, a moeda foi evoluindo ao longo do tempo, tendo atributos econômicos cada vez mais, assim, sofisticados, né? A mesma coisa com os atributos físicos. A gente fala que a moeda tem que ser divisível, durável, difícil de falsificar, manuseável e transportável. Esses atributos são aqueles que fazem a moeda ser boa, né? Quanto mais uma moeda se encaixa tanto nos atributos econômicos quanto nos atributos físicos, mais perfeita seria essa moeda, né? Pensem hoje na evolução das moedas, a questão das moedas digitais. Elas têm atributos econômicos e atributos físicos quase perfeitos, né? E os atributos físicos, eles acabam sumindo, né? A necessidade dos atributos físicos acaba sumindo, porque é divisível, o digital ele é perfeitamente divisível, né? Durável, a mesma coisa. Difícil de falsificar, é impossível de falsificar. Hoje em dia, o Bitcoin, por exemplo, é praticamente impossível de falsificar. Manuseável e transportável nem se fala, né? Então, como é que funciona o nosso sistema monetário? O sistema monetário, também conhecido como sistema bancário, e ele é formado pelo conjunto de instituições criadoras de meios de pagamento. Vejam bem, vocês estão acostumados a pensar que é o Banco Central quem faz moeda, mas eu acabei de falar do Bitcoin, e o Banco Central ele não tem nada a ver com o Bitcoin, e o Bitcoin é uma moeda. E existe, não tem um banco central por trás dele, é um sistema inteiro muito complexo que sustenta tudo aquilo. Como é que funciona? No início dos tempos não existia internet, então não existia Bitcoin. A gente não vai pensar nessas coisas digitais como sendo a origem das teorias, né? Vamos pensar na vida real, nos dados históricos. Historicamente falando, as moedas elas não cresceram nos governos. Elas surgiram como uma coisa à parte dos governos. A história dos governos é muito recente, a história da economia é mais antiga do que a história dos governos, né, com poder econômico. A economia ela é uma coisa orgânica, ela acontece naturalmente na sociedade. Então, como é que funciona essa história das instituições criadoras de meios de pagamento? Pensem que a evolução da moeda ela ocorre junto com a evolução do comércio. E aí, de onde surge os meios de pagamento? Surgem das relações naturais, que não eu havia falado. Mas de onde surge o sistema bancário que a gente conhece? Ele é formado por todas as instituições que criam moeda. No Brasil, quem cria moeda? Dois tipos de instituições criam moeda. O Banco Central, ele emite moeda. Quem faz a moeda é a Casa da Moeda e o Banco Central emite essa moeda. A Casa da Moeda ela produz, fabrica e o Banco Central é que é responsável por colocá-la no sistema. Esse é todo o conjunto dos nossos meios de pagamento? Não. Hoje em dia, a moeda que o Banco Central emite não é todo o conjunto dos nossos meios de pagamento. Existem outras instituições bancárias que também criam meios de pagamento, que são coisas que não necessariamente são a moeda, o real que você vê, mas que funcionam como moeda. Elas têm todos os atributos de moeda. Então, o que é moeda, né? É o conjunto dos meios de pagamento, que é a totalidade dos ativos possuídos pelo público, que pode ser usado a qualquer momento para a liquidação de qualquer compromisso futuro ou à vista. Então, é aquilo que vai ser amplamente aceito para as trocas. Caso existam substitutos perfeitos para a moeda, como depósitos à vista, eles também terão a propriedade de liquidar dívidas contratuais e serão considerados moeda. Ou seja, além da própria moeda criada,
existe uma coisa chamada depósitos à vista que funcionam como moeda, porque eles são tão líquidos quanto e servem exatamente para as mesmas três funções. Preste atenção aqui nesta história, que eu falo que é a incrível história de como os cavaleiros templários criaram os bancos. Não foi eu que inventei, tá, pessoal? Isso aqui é a realidade. Então, os cavaleiros templários eram uma espécie de exército da igreja católica, né? Que brigavam por Jerusalém. Brigavam para defender a igreja e brigavam por Jerusalém com outras religiões, né? Especialmente a muçulmana. Como é que funcionava a Guerra dos Templários? A guerra mesmo, ela acontecia em toda a Europa, mas principalmente em Jerusalém. A maior parte dos católicos estava ali pela França, pela Itália e tal. E aí, como é que funcionava? Existia um trânsito de pessoas entre os países da Europa e Jerusalém, um trânsito de católicos. Os católicos que se locomoveram, tinham dinheiro e tudo mais, eles usavam do serviço dos templários para deixarem seu dinheiro numa instituição chamada banco, hoje em dia, uma instituição dos templários na Europa. Eles podiam viajar, fazer todo o percurso no meio da guerra sem levar nenhum dinheiro, e quando eles chegassem lá em Jerusalém, lá na Terra Santa, eles poderiam retirar numa outra instituição chamada banco, também de responsabilidade dos templários, todo o dinheiro que eles tinham deixado com eles lá na Europa. Então, essa é a origem da primeira instituição bancária, né, que a gente vê. Você deixa o dinheiro num lugar e você pega esse dinheiro em outro lugar. No caso, os templários eram a própria garantia desse dinheiro, né? É daí que a gente vê a origem dos bancos. Estava tendo a evolução dos burgueses, etc, etc. E a gente vê na Europa a instituição de várias feirinhas, né, de trocas, feirinhas comerciais. E nessas feiras comerciais, o que acontecia? A pessoa ia fazer suas compras e tinha que levar muito dinheiro para fazer as trocas, né, os comerciantes. Nessas feirinhas existia uma figura, que é a figura que hoje a gente entende por banqueiro, que era a pessoa responsável por receber o dinheiro das pessoas que estavam chegando na feirinha e guardar. Você podia deixar o seu dinheiro junto com um banqueiro, ele dava um papel escrito o dinheiro que você tinha e você podia seguir a sua viagem. Pensem que a viagem era sempre muito perigosa, tá, pessoal? Tinham roubos, assaltos, etc, tudo no meio do caminho, né? Hoje em dia a gente já não consegue andar por aí, imagine nessa época. Não tinha lei, não tinha nada. E tantos povos hostis, né, uns com os outros no meio do caminho, enfim. E as feiras eram distantes, né? Vocês passavam dias e dias e dias viajando para fazer as suas trocas. Não era esse mundo globalizado que a gente está vendo hoje. Então, nessa época, para não andar com dinheiro, porque era muito perigoso, etc., os atributos econômicos e físicos das moedas ainda eram bem precários, eram metais, né? E aí o que acontece é que essa figura do banqueiro, ele guardava os metais do pessoal, dava um papel e as pessoas faziam as suas trocas com esse papel. No começo nas feirinhas próximas, depois cada vez mais distante, porque alguns banqueiros começaram a ficar bem famosos, né? Então, assim, você pode receber esse papel, que está assinado por fulano, porque fulano é um cara muito confiável. E aí depois você faz a troca com papel, que vocês entenderiam hoje por cheque, né? É um papel que tem uma assinatura falando que depois que você pega esse papel, uma promissória, você pode ir lá na casa do banqueiro, né? No lugar onde o dinheiro está guardado, e desfazer a troca. Então, no começo, os bancos foram criados desse jeito, né? Para você deixar o dinheiro e poder pegar depois em outro momento ou em outro lugar. No caso dos templários, em outro lugar, e no caso desses bancos de feirinhas burguesas que eu estou falando, em outro tempo. E aí, o que aconteceu? Os papéis foram sendo tão práticos e assim, ganhando tanta fidúcia, sabe? Eram tão confiáveis, que as pessoas pararam de buscar desfazer a troca, né? Então as promissórias foram passando de mão em mão, em mão em mão, e ninguém nunca voltava para buscar os metais que estavam guardados, o dinheiro real, assim, a moeda real que estava guardada. E aí o que acontece? Alguns banqueiros começaram a perceber que eles podiam pegar uma parte desse dinheiro e emprestar, certo? E aí eu queria um empréstimo, eu não precisava pegar com alguém que tinha dinheiro, eu podia ir direto no banco, porque eu sabia que lá tinha muito dinheiro. E os banqueiros começaram a se arriscar desse jeito, né? Sabendo que poucas pessoas vinham retirar de volta a moeda, eles começaram a emprestar. E aí foram sempre emprestando uma parcela do que estava guardado. Isso é exatamente o que acontece hoje. O banco, ele recebe os nossos depósitos à vista, né?
E aí ele pega uma parte disso e empresta para as pessoas. Então, a partir do momento que isso começa a acontecer, o banco ele cobra uns juros, né, do que ele está emprestando. Uma parte desses juros ele fica para ele e a outra parte ele dá para as pessoas que deixaram o dinheiro guardado lá. Porque quanto mais dinheiro um banco conseguir receber, mais empréstimos ele vai conseguir fornecer no mercado. Então, para o banco é vantajoso. E aí, para você, começa a ser vantajoso deixar o seu dinheiro cada vez mais no banco, né? Porque antes você não ganhava nada, depois você tinha que pagar para deixar seu dinheiro guardado. E desde então, os bancos começaram a brigar entre si para atrair os depósitos à vista. Então, os meios de pagamento, que eu estou chamando aí de MP, eles são iguais. A moeda manual, que seria essa moeda emitida pelo Banco Central mesmo, mais a moeda escritural, que é essa moeda que só existe por causa da atuação dos bancos comerciais. Na verdade, imagine que eu tenho 100 reais e eu coloco 100 reais no banco. E aí o banco pega dos meus 100 reais, guarda 10 e empresta 90. Eu tô atuando na minha vida com a promissória de 100 reais, porque quando eu deixei meu dinheiro lá, o banco me deu a promissória. Então eu vou vender e comprar coisas no valor de 100 reais porque eu tô achando que meu dinheiro tá lá guardado no banco. Quando eu passar a minha promissória para frente, alguém pode ir lá resgatar. E a pessoa que pega os 90 reais emprestado com o banco, ela tem uma promissória de 90 reais e ela tá gastando lá, como se ela tivesse aqueles 90 reais. E as pessoas que receberem aquela promissória, elas têm o direito de ir naquele banco e sacar aqueles 90 reais. Pense que no começo tinha 100 reais rodando no sistema e a partir do momento que a instituição bancária entrou no esquema, a gente tem 190 reais rodando no sistema. Então é por isso que a gente fala que as instituições bancárias são capazes de criar meios de pagamento. É como se eles criassem moeda. Então existe a moeda criada pelo Banco Central, que é essa moeda manual, e existe essa moeda escritural, que seriam esses 90 extras, que eles não existem, mas existem. Né? Eles estão rodando na vida real. O que acontece se todas as pessoas resolverem sacar suas promissórias no banco? Não tem dinheiro para todo mundo. O que acontece hoje na vida real? Se todo mundo resolver ir lá sacar seu dinheiro no banco, não vai ter dinheiro para todo mundo. Isso chama corrida bancária. E toda vez que existe uma corrida bancária, os bancos precisam fechar as portas porque eles vão à falência, porque o dinheiro não está lá, simplesmente. É o que aconteceu na crise de 2008 e em outras crises, sempre a gente vê isso acontecendo, né? Toda vez que se ouve o boato de que algum banco está falindo, todo mundo sai correndo para sacar. E aí, obviamente, o dinheiro não está lá, né? Porque o esquema ele é montado desse jeito. Quando você deixa seu dinheiro num banco, você sabe que você está sujeito a isso. O que acontece é que com a evolução do sistema financeiro, do sistema monetário, alguns governos, quase todos no mundo, existem alguns acordos de Basileia, se vocês quiserem pesquisar, que os países assinam, e aí existem algumas regras, né, de empréstimos bancários. Existem regras que limitam a atuação dos bancos comerciais como criadores de moeda. Né? Com a evolução do sistema monetário, com a criação, né, da internet, das bolsas de valores e tudo mais, houve a criação de vários agregadores, né, que são outros ativos que funcionam de maneira assim, tão líquida, né, é muito fácil você comprar e vender esses ativos, as trocas são simultâneas pela rede e tudo mais, que a gente pode até falar que existem outros ativos que são muito líquidos e funcionam também como meio de pagamento. Mas para nossa teoria aqui eles não importam muito no momento, tá?